Desses sistemas que nós também falamos dentro da Torá se chama Gadlut. Então, Gadlut é exatamente estado de grandeza. Toda vez que eu vejo no Zohar essa palavra escrita, eu sei que agora quer dizer estado de grandeza. Então, é um parsuf com uma tela, um escudo, força para resistir às forças impuras, que são as forças de recepção. Eu crio uma tela. Aqui, quando eu falo desse estado de grandeza, eu saí do estado de Katnut, o estado pequeno, e agora eu começo a ter uma força maior de resistência para a recepção. E aí eu tinha uma tela pequena, né, que era somente aqui em Malhut, designando todos os meus sonhos em Malhut, de recepção aqui, veja. Então, se eu tenho uma tela pequena, pouca coisa pode ser definido dentro dessa tela, que é uma tela pequena. Mas quando eu tenho uma tela maior, essa tela, então, ela vai ser chamada de Gadlut, ou seja, a tela que agora está começando a ser definida pelo estado de consciência, onde eu tenho muito mais possibilidade de receber, ou seja, o pote pode receber muito mais força de doação. Ou seja, agora ela se torna enorme porque a pessoa está avançando na Torá, né? E a natureza egoísta, ela se torna esse escudo contra essa força egoísta, e se torna muito grande, e a tela se torna muito grande. Então, ela refreia-se de receber para o seu próprio bem, mas para receber não para o seu próprio bem, como um exemplo que a gente tem aqui, de que essa é a meta da Torá, que a pessoa compreenda que ela tenha que receber, né, o bem de todos, o bem do Criador, né? E, neste caso, o Parsuf preenche todos os seus desejos, todas as 10 sefirot, com as luzes de Hassadim e Rohimá. Então, quando eu chego nessa luz, nesse imenso quadro, nessa força, então eu preencho todas as 10 sefirotes com luz de Hassadim e Rohimá. O que são luzes de Hassadim e Rohimá? São luzes de entendimento, ou seja, agora eu entendo, agora eu compreendo, então eu começo a trabalhar, se receber em mim, eu tenho que chegar no nível de receber para doar, e aí então eu preciso da sabedoria e preciso da luz de misericórdia. Eu não consigo fazer isso sem esses dois aspectos. Então, mesmo que seja um esforço pessoal, ele também é um esforço que vai ter que alcançar essa parte espiritual, vai ter que buscar o eterno de todo o coração, de toda a alma, para começar a fazer essa tela que tem pouca resistência a receber para si mesmo, que é um estado de Katnut, onde a pessoa está aqui em Malhut, com essa tela pequena, ou seja, todos os desejos não só para si mesma, ela não tem uma tela de proteção para o desejo de receber para si mesma. E aí, dentro disso, entendido essa resistência que é formada agora, a gente parte para a segunda explicação de hoje, dentro da árvore sefirótica, que é a primeira grandeza. E aqui nós chamamos essa primeira grandeza de Gadlut Aleph.
Gadilut Aleph é a grandeza Aleph, né? Uma tela grande. Então, veja, essa tela se chama, na primeira grandeza, ela se chama a grandeza de Aleph. Primeira grandeza, Gadilut Aleph, primeira grandeza, que é a concepção da luz de Neshama. Então, a palavra, a concepção dessa luz, né? A consecução dessa luz de Neshama, ela vem exatamente lá da luz de Neshama. Aonde está a luz de Neshama? Ela está aqui, ó, dentro de Binah. Essa consecução a gente tem dentro desse sistema. E a consecução é o ato de conseguir. Então, veja. A gente, então, tem um ato de conseguir, o ato de formatar essa consecução através desse primeiro sistema chamado Gadilut, estado de grandeza Aleph. Como apontado aqui, isso está em Binah. E que é a luz de Neshama. Vamos colocar aqui, ó, luz de Neshama. Luz. Toda vez que nós falamos em luz, a gente não está falando na luz que nós conhecemos como um efeito elétrico. A gente está falando de luz de doação. Então, essa luz de doação, ela é chamada de luz de Neshama, ou seja, a primeira grandeza, eu tenho aqui a consecução, ou seja, conseguir algo dentro da luz de Neshama. E assim o é. Já a segunda grandeza, agora vamos criar um outro quadro, a segunda grandeza, ela é uma luz de Gadilut Beit. Então aqui, ó, eu vou ter, ao invés da letra Aleph, eu vou ter a letra Beit. Vai ser, então, Gadilut Beit. Veja, é um segundo grau de grandeza. E aí, nesse caso, então, agora que a gente tem o Gadilut Beit, né, que é a segunda grandeza, essa é a consecução, ou seja, conseguir a lei, a luz de Hayá. Então, a luz de Hayá, ela está aqui em Rohimá. E nesse caso, então, essa é a luz de não de Neshama, mas uma luz de uma parte da alma chamada Hayá. Se escreve com CH, mas tem som de RR. Então, aqui eu estou agora nessa segunda grandeza, entendendo como todo esse sistema funciona na árvore da vida. O segundo grau de grandeza, né? Tem aqui a primeira grandeza, está em cima. E o segundo grau de grandeza, esse primeiro, ele está ligado a Neshama, e o segundo está ligado aqui a Hayá. Vamos construindo devagar essa linguagem do Zohar, para que a gente possa realmente ter uma ideia maior de como funciona a Torá e de onde vem esses níveis de entendimento da Torá. Então, a segunda grandeza. Então, veja, eu tenho o segundo grau de grandeza, agora vem de Hayá. E onde está Hayá dentro da nossa árvore sefirótica? Hayá vai estar aqui em Rohimá.
É super importante entender isso tudo, porque sem isso nós não entendemos o Zohar e também não entendemos a Torá. E aí acaba ficando algo muito fora da realidade, que lemos histórias que são histórias construídas dentro de um nível de entendimento da Torá e sem essa explicação a gente simplesmente fica muito longe do que realmente não é essa Torá. A gente fica num distanciamento da Torá. Duas linguagens que a gente falou, Gadilut Aleph e Gadilut Beit. Essas duas linguagens representam, na verdade, dois estados de grandeza. Quando a tela do nosso mundo ela já não está mais em estado de Katinut, como nós estudamos na tela, ou seja, nós não temos resistência ao egoísmo, à vontade de receber para nós mesmos, e aí essa tela ela cresce. Então, na primeira instância, nós temos Gadilut Aleph, né, que é a consecução da luz da Neshama. Consecução tem a ver com conseguir a luz de Neshama. E a segunda grandeza, que é Gadilut Beit, a consecução da luz de Dahayá. Então, conseguir essa luz. Essa luz, ela circuncidante, ela não fica mais externa, ela pula para dentro. Então, esse tudo, essa vontade de amar, essa vontade de não querer se aproveitar do próximo, essa vontade de ser como criador, um doador total, ela começa a fazer parte da sua existência. E aí você tem a certeza de que você está avançando para a Shem. Mas veja, primeiro a gente tem que construir a tela no nosso mundo. E essa tela ela demora a ser construída. Então, agora a gente tem a explicação, né? Toda vez que nós falamos de Or-Rimá, que é uma palavra que é muito usada, se a luz de Or-Rimá é aqui, ó, ela vem de Or-Rimá, tá vendo? Então Or-Rimá, ele vem exatamente a luz da sabedoria. Então, quer dizer, essa luz de sabedoria preenche os quelins, os vasos, então eu vou enchendo a minha vida de sabedoria, ou seja, os meus desejos vão sendo preenchidos por essa sabedoria. Então, esses desejos são os desejos de recepção. Só vem se houver uma tela para recepção altruísta. Então, veja, eu tenho os meus desejos. A tela, quando tem muito desejo para esse mundo, muita vontade de receber, muita vontade de não dividir, muita vontade de lutar individualmente, então eu tenho essa questão de que os quelins são meus desejos, e esses desejos, então, são só de recepção. Conforme eu vou estudando a Torá e eu vou entendendo, né, essas forças, então eu vou entendendo que eu tenho que lutar contra essa força de recepção. Eu não posso desejar receber só para mim, eu tenho que desejar receber para doar. Eu tenho que desejar fazer a diferença a nível de Torá nesse mundo. Então, somente vai funcionar se nós tivermos uma força, uma tela de recepção. Veja, no início, quando começamos a estudar Kabbalah, os nossos conceitos são de recepção. Nós estamos na religião para dizer que somos isso, que somos diferentes, e que sabemos mais, e que agora o grupo é especial, e etc. Enfim, a gente é só recepção. A gente reza a Deus, busca a Deus para conseguir os nossos sonhos, usa a Deus como se fosse uma varinha mágica, e não estamos fazendo o trabalho adequado, estamos em negatividade, estamos num lado negativo. E nesse lado negativo, quanto mais ego, não é? Quanto mais ego nós temos aqui, ó, mais desse ego a gente está mais longe de Hashem. Ainda que às vezes pareça que a gente está
vivendo uma história maravilhosa, tudo está dando certo, está sendo abençoado, etc. Aqui nós estamos vivendo uma história antagônica à Torá, ou seja, estamos em total recepção. E aí achamos que, por causa do que é ensinado para a gente está muito bem, quando, na verdade, nós temos uma tela muito pequena em relação à doação. Os mundos espirituais, eles só doam, né? Keter doa para Rorimá para Biná, Biná para Hesed, Hesed para Gevurah, Gevurah para Tiferet, Tiferet para Netza, Netza para Ode, Ode para Yesod, Yesod para Malhut. Malhut é o local que só recebe. Então a gente tem que mudar essa polaridade, a gente não pode ficar só em recepção. Nós temos que nos tornar igual a essas sefirot superiores, o que é muito difícil nos nossos dias, né, nesses dias, justamente porque a gente vive da total recepção. As pessoas desejam muito receber para si. E mesmo quando elas não desejam só receber para si, elas sempre vão ter uma coisa envolvida nessa doação. Ou que a pessoa tem que ser da religião dela, ou que a pessoa tem que participar de alguma coisa com ela, etc. E não é assim. Nós, cabalistas, tentamos fazer o bem o máximo que nós podemos, temos de amar a todos, exatamente a todos, e temos também que fazer o nosso papel criando essa tela. Observe que sem essa tela, você não consegue chegar no Criador. A tela é super importante. Como começa essa tela? Por incrível que pareça, gente, essa tela ela chega através do estudo da Torá de madrugada, como eu sempre falo para vocês, levantou, lavou o rosto, fez Natilat Yadayim, vamos partir para o estudo. O estudo ele é feito através de anotar no papel, tirar sua print. Não é muito bom. É bom a pessoa pegar, ela senta, veja, tudo foi explicado muito rápido, mas quando você vai copiar isso, vai fazer as sefirotes, vai botar as letrinhas nas árvores sefiróticas, vai entender a questão do ego, né, do estado de Katinut, que a gente viu onde, que é recepção para si mesmo, vai entender que o Aleph está aqui em Neshama, na luz de Neshama, e que aqui em Rorimá eu tenho Gadilut Beit, que é, ou seja, um estado de grandeza e dois estados de grandeza. Um estado de grandeza vem da luz de Neshama, outro vem da luz de Hayá. E aí a gente pode também falar sobre Neshama e Hayá, como a gente vai falar depois, posteriormente, sobre essas partes da alma. E aí a gente vai construindo, então, uma árvore sefirótica, uma árvore de entendimento. E com isso a gente vê, então, que Rorimá, ela sai exatamente aqui, essa luz sai aqui de Hayá, tá vendo? Da parte da alma de Hayá, que é chamado exatamente luz de sabedoria. Então, essa luz de sabedoria preenche os quelins, ou seja, todos os desejos, e esses desejos de recepção. Então, só vem se houver uma tela para recepção altruísta. O que é recepção altruísta? É você receber para doar. Você não prender, você não se reter com nada. Você doa amor, você doa Shem, você doa aquilo que está dentro das suas posses. Então, o que der para você doar, você só pega o que é necessário para a sua sobrevivência, né? Então, você não vai ficar desejando coisas, etc. E o principal que você pode doar para as pessoas, imagine, doar Kabbalah. Doar o ensinamento de Kabbalah. Porque quando você doa o ensino de Kabbalah, doa a Torá, e você não está fazendo um comércio disso, você não está vendendo esse ensinamento, você simplesmente está doando o que de melhor você poderia doar para a pessoa do que isso. Se a gente dá um alimento, é bom, a pessoa passa, perde a fome ali naquele momento. Mas imagine você oferecer para a pessoa o nível de entendimento que ela possa salvar a sua alma. E se ela salva a sua alma, logo ela tem possibilidade de salvar a alma da sua família, fazendo pessoas menos egoístas. Porque geralmente
a gente está acostumado a escutar, olha, não deixa de ser bobo, não seja doador, não divida. Existem pessoas muito espertas, etc. É assim que nós somos ensinados, não é? Olha, se você tiver com algo, não divida, é seu, a gente teve muito trabalho. Então, nós somos ensinados a nunca estar dividindo nada. Pode também, às vezes a gente escuta, olha, eu estudei muito, eu não vou dar esse entendimento de graça, eu vou vender, se você quiser receber, você compra, tá? Você paga um X todo mês, e não pode ser assim. Assim também como o Zorra fala que não pode o aluno receber de graça. Então, cada um faz o seu papel. Mas o interesse total não pode ser o monetário, não pode ser também o controle intelectual do aluno. Tudo tem que funcionar de acordo com o que a Torá fala. Por isso que tem que ter amor. Porque sem amor, um amor verdadeiro entre a Morá e os alunos, o Moré, e todos juntos, os alunos se amando, criando um grupo forte de doação, fazendo então que a gente possa construir essa tela, não é? Veja, todo um conjunto, toda uma questão. Então, o aluno ele começa a avançar e começa então a criar resistência à recepção. Qual a recepção? A recepção egoísta. Isso quer dizer, então, que eu devo viver uma vida de pobre? Não, o Eterno vai mandar as coisas para você, as possibilidades. E quando, por exemplo, eu posso ter um carro, e pode ter um carro, mas para que você tem seu carro? Você pode ter um carro para o seu prazer, para te ajudar e tudo, mas você também pode ter um carro, falar assim, se eu tiver um carro, e isso tem que ser verdadeiro, vai ser para a ajuda aqui das pessoas. Talvez um dia eu encontre uma pessoa andando com uma bolsa no meio da rua, talvez um dia eu encontre uma pessoa indo para o médico e ela não tem condições de andar, e aí não precisa nem falar que aí eu tenho que parar meu carro, ajudar essa pessoa, e muitas vezes até deixar de fazer aquilo que eu tinha que fazer, que estava em primeiro plano para mim, e aí eu tenho que avançar. Tudo isso são uma construção de uma tela de não receber para si mesmo. E aí eu tenho, então, essas pequenas coisas que eu vou fazendo no meu dia a dia, e ela vai sendo diferente. Aí quando eu saio, eu tenho uma outra visão do mundo. Às vezes eu posso encontrar alguém que está triste, posso conversar, posso abraçar. Às vezes eu posso falar para a pessoa, poxa, você sabe como eu te amo, como você é importante para mim. Então, e tudo isso de contrapartida vai ser o próprio Eterno te ajudando a chegar num próximo nível. Então, esse chegar no próximo nível é que você está avançando no mundo da alma. Lembre-se, a divisão está no nosso mundo. A divisão é dentro do nosso mundo, onde nós nos dividimos em 8 milhões de pequenas cris que mantêm vários desejos de receber para si mesmo. Muito bem. Então, assim a gente entende que Or-Rimá, como a gente está construindo uma questão, essa luz não é uma luz, ela não é uma luz que é algo que a gente vai ver, uma luz que vai aparecer. A Torá não fala nada disso. A Torá só fala o estado de consciência entre recepção e doação. Se eu estou em recepção, eu estou longe de Hashem. Se eu estou em doação, eu estou em equivalência em forma com ele. Então, eu tenho que me tornar uma pessoa muito legal, muito bacana, que ame, que abrace, que queira o melhor. E eu tenho que lutar para essa realidade acontecer dentro de mim. Assim, eu vou montando essa tela, vou montando a tela de resistência. Veja, quando a gente está em estado de catinoite, nós falamos desse estado na outra aula, a gente está assim, a recepção é total. Então, a gente não tem uma tela de resistência à recepção. Quando nós começamos a fazer essa tela de recepção, a gente faz no nível de Neshama,
Então, a gente tem uma consecução, uma recepção, a gente consegue receber essa luz, né? Então, essa primeira luz é a luz Aleph, e a segunda luz é a luz de Hayá. Veja, são 2 níveis de alma. Nós temos 5 níveis de alma. A gente começa no nosso mundo Nefesh. Muitas pessoas falam assim para mim, Moré, as pessoas que estão em nível Nefesh, ela só dá vida ao corpo. Se a pessoa não subiu os graus pelo estudo da Torá, o que é o estudo da Torá? É somente estudar a Torá, somente ser religião? Não, não é ser religião, é chegar a um estado de doação total, de amor ao próximo total, de amor a todas as coisas total. Então você vai amar os animais, você vai amar a natureza, vai amar os insetos, vai amar tudo. Você vai viver num local onde você enxerga que tudo é uma missão que você pode melhorar e nunca atrapalhar. É por isso que questões como Lashon Hará, palavras ruins, desejos ruins, não podem fazer parte da questão do cabalista. E a partir do momento que nós, vamos lá, nos envolvemos numa questão de falar mal do outro, ou de estar de um lado ou do outro do governo, ou querer mudar o mundo através da recepção, tem que melhorar a vida para um, tem que melhorar a vida para outro, porque tal governo vai fazer isso ou aquilo. Não, não funciona assim. Lá no livro de Daniel, diz que é o Eterno que coloca e é ele que tira os governantes. Ninguém escolhe nada, as pessoas pensam que escolhe, mas na verdade todas elas vão escolher nunca pela questão da doação, elas sempre vão escolher pela questão da recepção. E a recepção, ela é o grande pecado da Torá, receber para si mesmo. Não receber, não é não receber, tá entendendo? Não receber, é receber para si mesmo. Veja no caso de Yosef. Yosef, ele recebeu sabedoria, ele recebeu o anel de comando do Egito, mas ele recebeu para doação, ele doava para todas as pessoas. Ou seja, ele montou aqueles celeiros e juntou comida, até que não podia se contar mais. Por quê? Porque ele desejava doar, ele desejava que as pessoas estivessem bem, ele desejava não obter lucro em cima das pessoas. Isso vai funcionar em toda a minha vida. Por exemplo, se eu trabalho com algum tipo de, vamos lá, de venda, então eu não vou vender para mim ficar milionário e ter um lucro. Para um eu vendo um preço, outro eu vendo outro preço. Não, eu sempre vou vender de uma forma que eu possa ter o básico, o básico ali dentro de uma honestidade com aquela pessoa. Então eu tenho que buscar essa honestidade, eu tenho que buscar uma forma de amar as pessoas sem enganar. Aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não faço com a pessoa. Então, se eu não gosto de ser enganado, nem uma grama, eu não engano nem com uma grama. Se eu gosto de ser amado, eu também tenho que aprender a amar. Se eu gosto que as pessoas falem palavras legais para mim, que não seja palavras do ego, porque cuidado com os lábios lisonjeiros, porque essa pessoa ela não está falando de verdade. Ainda que na cabeça dela, naquele momento, mas não é, a alma não se apegou. Então, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, a gente também tem que falar com a alma. Né? Tem que ser algo verdadeiro, não pode ser algo transitório. E como que isso vai ser testado? Muitas vezes pode haver um problema, né, entre você e essa pessoa. E aí a pessoa pode te ofender, ou até mesmo que não é possível, você ofender outra pessoa. E aí vai ter que ter o perdão. Né? Esse perdão que vai ser oferecido vai ser passar por cima desse ato que pareceu para a gente horrível. E esse ato veio para ofender a nossa alma. Veja, todas essas telas que nós construímos, elas são de contrapartida contra o ego. O ego, ele também não pode ser destruído.
porque ele tem que ficar em segundo plano, porque sem o ego você não avança. O que você tem que fazer é usar o ego em segundo plano para receber, para doar. Receber para doar. Ser sempre, se eu recebo a presença de Hashem, eu recebo para doar. Eu não fico. Se eu, recebo uma quantia, eu posso fazer duas coisas. Ou eu dou para a Torá, para Kabbalah, como eu disse para vocês, a maior doação que nós podemos fazer é a doação para a alma. Então, eu dou para Kabbalah, dou para o ensino de Kabbalah, porque esse ensino vai chegar a outras pessoas e, na verdade, na maioria das vezes, não tem dinheiro. A maioria dos nossos alunos não tem dinheiro. Como eu queria ter dinheiro para comprar uma Torá para essas pessoas. Como eu queria poder ajudar essas pessoas, às vezes, o Sidu, tá? A comprar um Sidu, um terrilim, mas a gente não tem condições. Então, seria muito bom, né, para que a gente pudesse ajudar esses alunos mais necessitados, que muitas vezes estão lá no norte, etc. E muitas vezes não podem nem, coitados, participarem da aula porque vivem o dia todo em busca do seu alimento, da sua subsistência. Então, tudo isso é muito importante. Ao invés de tirar, a gente tem que doar, tem que deixar pessoas chegarem que vão ter necessidades e que vão precisar de serem ajudadas. E, para isso, a gente precisa ter possibilidades de construir isso. Né? Por isso que, se a Hashem permitir que tudo vem dele, a gente vai conseguir fazer isso, porque nós não estamos no nível de recepção, e lutar contra aqueles que estão em nível de recepção é muito difícil, porque quando a pessoa vai num local desse que vai instigar ela a receber, ela vai estar doando por interesse, ela não doa por amor. Ela não fala, ó, tá aqui, eu não quero, não estou preocupado com gafanhoto, não estou preocupado que vai isso, aquilo, estou dando aqui por amor ao meu próximo, por amor a Deus. Então, aí é difícil. Mas quando você chega num local onde, olha, você vai doar, você tem que dar, se você não der, o gafanhoto vai vir na sua casa, e você vai ter problema nas suas finanças, e etc. A Torá está preocupada com tudo, menos com isso. Mas ela está vendo quando a pessoa faz a doação, não pela recepção, ela faz a doação porque ela quer ver de verdade a Kabbalah vencer, ela quer ajudar essas pessoas, ela quer ajudar também o Moré, ela quer ver os ensinos crescendo, e tudo isso, tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto.